querido, sempre é uma honra estar aqui. Quero te agradecer pelo privilégio de te servir, te conhecer, andar nos seus caminhos, temê-lo. Conhecer o Senhor é uma grande honra. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pela salvação, obrigada por essa oportunidade. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada porque ainda que o mundo falhe, que tudo venha a falhar, a gente sabe que o Senhor não falha. E é tão especial saber que tem um Deus tão grande, que nos ama, que nos cuida, que nos defende, que nos protege e que diz o tempo todo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelo fogo, estarei contigo. E pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer nada. Ó Deus, é tão incrível saber que não precisamos temer problemas, até porque o Senhor já disse: não estejais inquietos, não vos preocupeis com nada, preocupação é inútil, descansa, confia. Eu não sei como chegou esse coração aqui, mas eu sei, meu Pai, que todas as coisas são possíveis, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. E que bem-aventurados nós somos quando somos injuriados, caluniados, perseguidos, atacados. E sem nenhum temor mentem contra nós. Porque simplesmente falamos o teu nome. Nós somos bem-aventurados. Nós somos tão abençoados por resistirmos firmes, seguindo o seu bom exemplo. Eu sou tão encantada com o Senhor, porque independente de qualquer coisa, o Senhor continuava olhando para frente. E Paulo aprendeu bem e disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Paulo estava dizendo: nada me para, eu vou seguir em frente. Eu sei quem é Jesus. Oh Pai, muito obrigada. Por isso, eu não sei como esse coração está, mas eu sei que o Senhor é um Deus que cura, que passa bálsamo, que endireita o que está torto, que aplana o que está áspero, que cura feridas. O Senhor é um Deus que levanta aquele que está caído, que anima o que está desanimado, que cura o coração partido. E ainda, como diz a sua palavra, que todos te deixem. O Senhor diz: seu pai e sua mãe, a sua mãe pode te deixar. Eu não vou te deixar. Ainda que todos sejam injustos, ingratos, a minha justiça continua. Eu continuo no trono. Uau! Eu continuo no trono. O Senhor continua no trono. E a sua palavra é lei. E o que plantamos é o que colhemos. E ainda que tudo pareça contrário, lá está o Senhor dizendo: eu estou aqui. Aquietai-vos, porque eu já me levantei da minha santa morada. Como é bom saber que o Senhor se levanta da sua santa morada para defender,
o teu povo. Que cada pessoa, meu Deus, possa se sentir cuidada e protegida, e amada, e defendida, e que não se intimide com nada, mas simplesmente olhe para o alto e confie no Senhor. Que cada vida aqui decida definitivamente depender inteiramente do Senhor, sem nenhuma reserva, sem nenhum temor, com total confiança, que possa simplesmente se jogar nos seus braços e descansar, sem temer, sem se preocupar, sem se afligir, com a certeza que ainda que sejam muitas as aflições, o Senhor livra de todas. E que a vida do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito, e que tudo nesta vida coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E os que amam o Senhor são aqueles que guardam os seus mandamentos. E que o Senhor é especialista em transformar o caos em bênção. Que pode ser a pior situação, ela vai contribuir para o bem. Ela será revertida para o bem. Ainda que pareça que aquilo não tem nada a acrescentar, ainda assim, se essa pessoa teme o Senhor, se ela ama o Senhor, e quem te ama é quem guarda os seus mandamentos, e não quem diz que te ama, mas quem guarda, então ela vai ser empurrada para frente, aquilo vai contribuir para o bem dela. Eu oro para que cada pessoa que aqui está, decida de todo o coração, temer o Senhor inteiramente, confiar no Senhor. Porque o Senhor é uma rocha eterna. E ainda que tudo pareça contrário, se ela anda com o Senhor, ela pode ter certeza que tudo terminará bem. Abençoa o nosso povo, Senhor, em todo lugar. Abençoa os nossos membros, as pessoas que estão na transmissão, pela transmissão, nos templos, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade em todos os nossos templos, que o nosso povo seja revigorado e abençoado de forma extraordinária, e que seja uma noite de poder, de unção, de mudanças, na vida de cada pessoa que venceu o trânsito, venceu as dificuldades, dias assim, chuvosos, mais difíceis, e a pessoa decide, não, isso não vai me deter, eu vou vencer essa cidade com esse trânsito caótico, mas eu chegarei lá, eu vou orar, eu vou buscar. Então, meu Deus, foi uma fé que trouxe essa pessoa aqui, que realmente ela possa obter os resultados dessa fé e desfrutar dos benefícios, e ser renovada, animada, corajosamente, ó meu Deus, possa sair daqui com uma fé viva e corajosamente dar passos de fé, que ela salte muralhas, que ela vença obstáculos, que seja uma grande noite, que não seja uma noite comum, mas de unção e transformação para todos nós. Para todos nós. Abençoa o nosso povo. Eu repreendo laços e armadilhas contra nós. Todos os laços, todas as armadilhas, tudo que foi armado contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Eu repreendo palavras contrárias, toda seta do inferno contra nós, eu repreendo em nome de Jesus, laços e armadilhas, obras demoníacas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus e eu amarro todas as forças do mal e lanço do abismo em nome de Jesus.
quebro palavras contrárias, maldições, sentimentos demoníacos, eu repreendo pragas e maldições em nome de Jesus, eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, eu repreendo toda atuação do inferno, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, o sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que aqui está, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso povo, todo o Ministério Mudança de Vida, o sangue de Jesus tem poder sobre mim, minha família, meu ministério, o povo que o Senhor me deu para cuidar, o sangue de Jesus tem poder sobre este templo, sobre essa reunião, há poder no sangue de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e envia anjos poderosos e acampa ao nosso redor. Abençoa a nossa reunião, abençoa a nossa quinta 24 horas, a nossa oração da madrugada, abençoa todo o nosso trabalho, que seja um sucesso e de, meu Deus, mais uma vez essa quinta 24 horas, nós vamos orar para que toda a fúria, toda a força do mal seja destruída e que essa pessoa saia vitoriosa e com definições para a glória do teu nome. E que assim ela possa caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, sempre para uma vitória maior, para uma glória maior. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela vida e a salvação mais uma vez. E pela honra de te servir. Eu não mereço estar aqui, mas quero te honrar e te agradecer pelo privilégio de te conhecer, te servir, te honrar, andar nos seus caminhos, ter o Senhor como meu Deus, meu Pai, meu melhor amigo, meu companheiro, o Senhor da minha vida, o Deus da minha existência. Eu não sei viver sem o Senhor, eu não sei dar um passo sem o Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o amor da nossa vida, e eu te honro e te adoro junto com a igreja. Nós queremos dizer que sem o Senhor não dá para continuar, não dá para ir a lugar nenhum, não dá para dar nenhum passo, não dá para respirar. Se nós respiramos é porque o Senhor tem nos dado a respiração, se o coração está batendo é porque o Senhor tem mantido o nosso coração batendo. Tudo que nós temos vem do Senhor e para ti deve voltar. Então, quero te honrar pelo privilégio de te conhecer e dizer que o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de cada pessoa que aqui está, e que nós te honramos porque é uma honra te conhecer, te servir, é um privilégio para nós, para mim é um privilégio pisar nesse lugar santo, e a cada dia, meu Pai, se eu dou mais um passo é pelo Senhor, se eu tolero coisas é pelo Senhor, se eu perdoo é pelo Senhor, se eu suporto é pelo Senhor, se eu permaneço é pelo Senhor, se eu não desisto é pelo Senhor, e tudo o que eu faço é pelo Senhor. Então, é tão bom poder dizer que nós temos o Senhor como nosso Deus. Muito obrigada. O que seria de cada pessoa que aqui está e de cada pessoa que está na transmissão sem o Senhor? Nós te amamos e queremos declarar para esse mundo, para o mundo espiritual, que o Senhor foi a melhor coisa que nos aconteceu e nós te amamos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que isso não muda, nós somos mais que vencedores, sempre. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Sentem-se. Sabe, ser mais que vencedor. Paulo disse uma coisa muito importante. Ele disse que ele sabia se portar e sabia, ele tinha descoberto
o segredo de estar contente em toda e em qualquer situação. Não mudava, a fé dele não era afetada. Ele disse, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. E ele deixou bem claro, eu encontrei o segredo. Nada me afeta. Se eu tenho um problema, não tenho problema. Se eu tenho abundância, eu tenho dificuldades. Eu continuo contente, eu continuo feliz. Isso não altera. E ele fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Porque ali ele deixa claro que independente da situação, há uma paz e uma segurança que o mal pode mexer aqui fora, mas ele não pode roubar o que está dentro de você. Essa é a parte mais incrível e especial de se andar com Jesus. Independente do que acontece aqui fora, o mal ele pode afetar situações, mas ele não pode tirar o que está aqui. E aí ele fala sobre várias situações, ele dá uma lista de problemas que podem surgir. E aí ele vem e diz assim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Quer dizer, nada disso tem o poder, nada de roubar o que está dentro de mim. Eu continuo vitorioso. Eu sou salvo e essas coisas não podem me afetar. Elas não podem. Eu estou além disso. Além de poder vencer tudo isso. É tão forte porque o mundo, numa coisa pequenininha, desaba. Pode ver. Uma coisa mínima. Sem Jesus, não conseguem ficar mais em pé. E o justo, não. O justo tem esperança e sabe para onde correr. Sabe em quem se refugiar. Isso é muito forte. Vamos ler Josué, vamos lá. Josué 3. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Eles estavam ali já tinham acampado lá, antes dos oráculos de Balaão, lá de Números, quando o rei de Moabe quis contratar Balaão para lançar um encantamento e enfraquecer Israel. E deram com os burros na água, porque é isso que acontece mesmo, porque, por fim, o que era para ser uma maldição sobre Israel, Israel ficou 3 vezes mais abençoado, porque o Balaão foi obrigado a abençoar Israel. E ainda dizer, não se vê desgraça em Jacó. Ninguém pode amaldiçoar esse povo. Não vale encantamento sobre esse povo. Não tem como. Não vale, não há encantamento nem adivinhação contra Israel. Não dá. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito, e muito. Então, Israel estava acampado lá antes dos oráculos de Balaão, em Sitim. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. A arca sempre representou a presença de Deus. Então a presença de Deus estava ali, e os sacerdotes tinham que pegar a arca, levá-la, e o cuidado para manter a distância fala da exigência de Deus em relação à reverência com Ele.
um respeito reverencial, admiração em relação à sua santidade. Então, em todo tempo nós vamos, em toda parte, na palavra de Deus, nós vamos ser instruídos a termos um temor reverencial. Queridos, quanto mais eu vivo, eu posso lhe garantir que o grande problema dos crentes é a falta de temor. É uma falta de temor que cresce dia após dia. As pessoas, e eu me refiro ao povo de Deus, porque o mundo já vive sem temor e totalmente dominado pelo que pensa, pelo que sente, pelas emoções. Mas o povo de Deus deve andar por fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Então o justo vive da fé. Não existe uma passagem bíblica que vai te levar, ou que fala sobre sentimento e emoção. Nenhuma. Nada relacionado a isso você vai encontrar na palavra de Deus, porque o justo não anda nem por sentimento, nem por emoção. O justo viverá pela fé. Fé não é o que você pensa, não é o que você sente. Fé, nós falamos e vamos repetir, é o que você faz. Porque se é só o que você crê, você vai cair na fé dos demônios. Então você precisa ter a fé viva. E a fé viva, você vai ver a fé de uma pessoa pelas escolhas e as decisões, as atitudes que ela toma na vida dela. Se uma pessoa não anda por fé, ela vai andar por vista, por sentimentos, por emoções. O que vai acontecer com a vida dela? Ela vai arruinar com a vida dela. Porque uma pessoa que vive dessa maneira é igual aquela passagem do Paulo. Quando ele curou aquele paralítico, ele pregou e aí viu que o homem tinha fé e ele falou, levanta, e o homem levantou. Imediatamente o povo daquele lugar começou a querer adorar Paulo e aquele movimento todo, querendo adorá-lo com o seu companheiro. E ele lutando ali para poder impedir que aquilo acontecesse, dizendo, nós somos humanos como você. De repente, alguns judeus chegaram e instigaram aquele povo falando mal do Paulo. O mesmo povo que estava adorando Paulo, foi o mesmo povo que agora se virou contra. O mesmo povo. Ali você vê nitidamente, aquele povo era um povo tão tomado pela religião, e a religião vai levar exatamente isso. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando de que estava morto. Ele foi apedrejado até perder o sentido. E foi a mesma multidão que momentos antes estava chamando ele de Deus, e queria adorá-lo, e aquele amor. Bastou alguém chegar e falar uma outra coisa, Paulo agora foi
digno de ser apedrejado até a morte. Então, quando a gente estuda, e inclusive tem uma outra passagem, que numa situação, o povo entrou numa briga e a Bíblia diz que a maioria nem sabia por que estava naquela briga. A maioria. Numa confusão também contra Paulo, e a maioria nem sabia por que estava lá. Mas estava lá. Ah, mas por que você está aqui? Você está brigando? Porque eu não sei pelo caminho, eu estou brigando. E é interessante que todas essas pessoas, em todas essas passagens, eram religiosas. Totalmente religiosas. Para mostrar que se você viver a base de religião, de emoção, de sentimento, você vai ser como a onda do mar, levada pelo vento, inconstante. Um dia você ama, outro dia você odeia. Um dia você crê, outro dia você não crê. E assim, eles tinham acabado de ver Paulo curar um homem. Aquilo era evidência. Sabe quando a pessoa tem uma história de vida? Está ali. Todo mundo sabia da história, da integridade do Paulo. Mas bastou algumas pessoas que eles nem sabiam quem era. Gente que chegou ali e começou, não, eles não são assim, não é verdade, não é nada disso, não. Pronto. Acabou. Apedrejaram o homem. E foram certificar se ele estava morto mesmo, porque queriam que ele estivesse morto. Um ódio. Então, isso precisa entrar. Senão você vai nadar e vai morrer na praia, você não vai a lugar nenhum. Você precisa pedir discernimento. Você precisa ter a visão de Deus. Você precisa andar por fé. Diga andar por fé. Eu me preocupo muito quando eu vejo que uma pessoa ainda não entendeu o que é andar por fé. Porque qualquer coisa muda o rumo da vida dela, a cabeça dela, muda. Muda. E isso é muito triste para a pessoa. Porque uma pessoa que vive assim, ela é uma pessoa infeliz, ela não vai ter vitória na vida. E se ela tiver as vitórias que ela conquistar, ela vai acabar perdendo. Porque ela não tem discernimento, porque ela não anda por fé. Ela anda por qualquer coisa, menos fé. Então você precisa entender que se você não aprender a andar por fé, você vai ser vencido pelo mal. Porque o justo, se você é justo, o justo vai andar por fé. Nós precisamos entender isso definitivamente. Se o diabo ainda tem poder sobre a sua mente, ele sequestra a tua mente, e a partir do momento que ele sequestra a sua mente, ele vai cirandar com você, ele vai te levar para onde ele quiser. Ah, bispo, eu estou sentindo não sei o quê, eu estou sentindo não sei o quê. Você pode sentir o que for, mas você não anda por sentimentos. Ah, mas eu estou sentindo. Você não foi chamado para viver à base do que você sente. Ai, mas eu não tenho culpa do que eu estou sentindo. Você não foi chamado para viver pelo que você sente. Você sente o que sente porque você pensa o que pensa. Enquanto você continuar pensando da maneira que você pensa, você vai desenvolver, isso vai gerar sentimentos, que vai gerar uma ação. Por que tem gente que vive reclamando que está deprimido, que está com medo, que está isso e aquilo? Porque ele fica alimentando pensamentos negativos.
Ele não combate, não aprendeu a combater na mente. É preciso uma renovação mental. Se você está aqui e até hoje você não sofreu uma renovação mental, você só está praticando uma religião. Até quando nós vamos ter uma Bíblia, participar de 1000 reuniões, dizer que ouve a palavra, mas não andar por fé? Dizer que crê, mas quando algo surge no caminho, o que surge, o que brota, o que sai, não é fé. São atitudes imaturas, inconsequentes, infantis, religiosas, emocionais. Eu estou na igreja, eu não entendo, não acontece na minha vida, porque você precisa crer. Porque minha vida está toda desorganizada, porque você precisa botar disciplina na sua vida. Mas eu não tenho culpa do que eu sinto. Você pode não ter culpa do que você sente, mas vamos lá, Se você ficar alimentando pensamentos contrários, isso vai gerar sentimentos contrários. Então, só você que habita em você, que anda com você, pode defender a sua própria vida. Se você não defender a sua mente, não defender o seu coração, quem é que vai defender? Se você não cooperar com Deus, como é que Deus vai poder fazer a obra na sua vida? Como? Se você não cooperar. Se você não busca uma renovação mental, e essa renovação mental vem da palavra, não adianta você estar escutando, você tem que ouvir a palavra tem que entrar, e a palavra tem que tomar a sua vida. Ela tem que tomar a sua mente. Ela tem que tomar. Você tem que pensar como a palavra manda você pensar. Ter os pensamentos de Deus. A palavra de Deus te ensina como ser gente, como ser mulher, como ser esposa, como ser homem, como ser marido, como ser mãe, como ser pai, como ser amigo, como ser bem-sucedido. Levanta, mantenha Deus em primeiro lugar. Vamos lembrar das 4 coisas. Vamos lá. Para ter uma vida bem-sucedida e se tornar uma pessoa imbatível. Vamos lá. Manter Deus em primeiro lugar. Ser altamente íntegro. Manter a contenda fora da minha vida. E fazer tudo com excelência. Tudo. Se você não sabe como organizar a sua vida, faça o que eu já falei no programa, já falei, provavelmente já devo ter falado aqui, mas falo isso muito internamente. Faça um inventário do seu tempo. A cada 15 minutos, anota o que você está fazendo. Para você ver onde você está perdendo tempo. É a mesma coisa que as nutricionistas pedem para a gente. Fazer um inventário de tudo que a gente comeu numa semana, por exemplo. Nas nossas 24 horas de cada dia. Então, se você botar uma balinha, uma coisinha, uma lasquinha de pão, você tem que anotar lá. Coloquei uma lasca de pão. Está aqui. Porque, às vezes as pessoas, elas vivem na negação. Eu não como. Elas morrem de comer. Mas elas já não veem mais. Elas vivem naquela negação. Então, elas precisam ter consciência, trazer a consciência. Então, elas têm que fazer um inventário do dia. E aí elas fazem o inventário da semana toda.
uma lasca que seja, qualquer coisa. Bebi um copo d'água agora, fiz uma coisa aqui. Você vai anotando. Ah, mas está muito trabalho. Não, queridos, presta atenção. Trabalho é você andar e não chegar a lugar nenhum. Ter uma vida sem futuro. Você tem que investir na sua vida. Com toda a força. Essa é a sua vida, não dá. Se você estragar com essa, não tem outra. Essa é a sua vida. Se você não arrumar tempo para começar a rever suas escolhas, prestar atenção no que você pensa, nos sentimentos que acontecem com você. Eu já não falei aqui para você ter aquele caderno e você começar a colocar mesmo, fazer aquele diário do que você pensa, dos sentimentos que estão acontecendo, para você começar a ver, encarar aquilo, trazer. Exatamente, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A Bíblia fala da disciplina. E disciplina na Bíblia quer dizer autocontrole, domínio próprio, uma vida equilibrada, tem o mesmo sentido. Uma vida equilibrada. Eu não posso esperar viver uma vida desequilibrada e ser bem-sucedido. Não ter domínio próprio e ser bem-sucedido. Não ter autocontrole e ser bem-sucedido. Não botar disciplina na minha vida e ser uma pessoa bem-sucedida. Não. O que eu falo sempre? Nós precisamos ser consistentes, continuistas. Nós precisamos dessa consistência na nossa vida. Isso falta. Consistência, ser uma pessoa firme. Continuista. Não parar. Disciplinada. Eu sempre falo, nós precisamos pedir sabedoria, inteligência, discernimento, visão de Deus, para construirmos uma grande vida. Então eu falei aqui, ó, a direção era para manter uma distância, por quê? Porque sempre, em toda parte, nós somos instruídos, como Salomão disse no final de Eclesiastes, que o temor ao Senhor, o temor a Deus é o essencial. Você jamais pode dizer que você anda por fé, se você não teme a Deus. Se você teme, você está mostrando a fé. Se você realmente crê, você teme. Senão, não. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. E significa que a gente acha que precisa de um monte de coisas. Mas o essencial, se eu tiver o temor no meu coração, temor a Deus, eu já sou sábia e eu vou continuar, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque essa é a grande prova de que realmente eu creio em Deus e eu creio na palavra de Deus. De que eu não estou mais vivendo por pensamentos ou por sentimentos, pelas minhas emoções. Mas eu sou uma pessoa contínua, estável, consistente. Estabilidade é fundamental. Pessoas que vivem numa bipolaridade são pessoas fracassadas. A bipolaridade é demoníaca, porque a Bíblia diz que o Senhor odeia os inconstantes, que é uma pessoa bipolar. Uma pessoa totalmente movida por tudo que ela está sentindo. Ela vai reagir, vai decidir a vida dela com base nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, no que ela está sentindo, na sua indignação. Ela nem sequer vai ver se isso tem, ela tem algum respaldo para isso, se isso é correto. Não, eu estou sentindo, ponto, e acabou. Isso é uma verdade absoluta.
Presta atenção, seus sentimentos são traiçoeiros. Desde quando que sentimento é uma verdade absoluta? É a maior enganação da face da terra, porque você pode acordar com um tipo de emoção, com um tipo de sentimento, e daqui a pouco, perto do almoço, você já está com outra. Você pode acordar não querendo uma coisa, e daqui a pouco você já quer aquilo. Não querendo nada, e daqui a pouco você já quer tudo. Todo mundo sabe disso. E não é falta de falar, mas eu estou sentindo. Eu estou indignado, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E assim vamos vivendo essa vidinha do jeitinho que o diabo gosta. E aí eu pergunto, eu não sei por que eu não tenho resposta, por que a minha vida não anda, por que não vai. Ah, queridos, quando a gente chega perto, a pessoa ainda cede para tudo que ela sente, continua rodeada de gente que não acrescenta. Você chega perto, você vai ver que a pessoa ainda está ouvindo o que ela não deve ouvir. Ela está ouvindo a serpente. As más conversações corrompem os bons costumes. Ela está sendo influenciada não pelo Espírito Santo, mas por algum filho do diabo que aparece no caminho dela para desviá-la do caminho certo. Ela está olhando para a direita, ela está olhando para a esquerda, está olhando para o passado. Ela está falando o que ela não deve. Na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Aí o que acontece? Você já não ouviu falar do pagar língua? O que você faz, você vai colher. Você fala de alguém hoje, daqui a pouco você está colhendo na sua vida, está colhendo com um filho, está colhendo. Pode levar anos, você vai colher. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, tem muita gente com o estômago cheio de morte. Cheio de morte. Por quê? Falou de fofoca, ele está no meio. Eu falei domingo o quê? Da curiosidade. A curiosidade é uma coisa terrível. As pessoas curiosas, elas se metem em encrenca. O pior é assim, você acha que você tem controle sobre o que você está ouvindo. Você não tem, vai tomar seu coração e pode te levar a tomar uma decisão que pode arruinar com o resto da sua vida. Eu lido com pessoas, queridos. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que uma pessoa, quando ela para ouvir o diabo, seus instrumentos, ela pode fazer escolhas que talvez ela nunca mais reverta na vida dela. Nunca mais. Ela pode falar coisas que ela não vai dar conta depois de colher. Ela pode fazer coisas, eu tenho gente, até dentro da igreja, que não dá conta de colher, não está dando conta de colher as bobagens que fez. Porque a pessoa vai na inconsequência, sabe? Naquela inconsequência e vai na inconsequência, e vai falando, e vai fazendo. E dá tudo que o diabo está pedindo, e fala bobagens, e escuta a gente, porque tem gente que a vida está de ponta cabeça. Assim, tá assim, uma bagunça. Mas quando você chega perto, tem tanta coisa que precisa ser corrigida. Tanta coisa, falta esse temor reverencial. Esse temor até de pensar uma bobagem, porque a gente sabe que a gente pode pecar por pensamento, e Jesus falou isso. Então eu posso pecar no meu pensamento. Então a pessoa ela tem cuidado até com o que ela pensa. Até porque ela sabe que o que ela pensa vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, e ela não quer se meter em encrenca. Ela tem amor pela fé dela,
pelo Senhor Jesus, e ela também tem amor pela vida dela. Porque tem gente que é como se ele dissesse assim, eu odeio a minha vida. Eu me odeio, eu quero acabar comigo mesmo. Eu quero destruir comigo, acabar comigo. Porque as escolhas que a pessoa faz, as coisas que a pessoa para ouvir, as coisas que a pessoa fala, é de quem se odeia. De quem odeia seus descendentes. Porque é de uma imprudência absurda. A pessoa está sendo imprudente com ela, com a vida dela, com a família dela. Queridos, o que você fizer vai afetar seus filhos. Pais imorais têm problemas com filhos imorais. Pais mentirosos vão ter problemas com filhos mentirosos. O demônio que você deixar entrar na sua vida, por seu intermédio, ele vai entrar em toda a sua descendência. Por isso que eu sempre falo para você que a gente tem que fazer uma risca no chão e dizer, os demônios que atuaram nos meus familiares até aqui não têm mais poder sobre a minha vida. E agora eu preciso fechar. Aquilo que eu preciso descobrir, trazer a consciência, a minha inclinação, para onde eu costumo me inclinar. Eu preciso prestar atenção e saber qual é a linha que acontece, qual é o tipo de mal, de demônio que atua na minha família. Porque eu já sei que vai querer atuar aqui. E eu preciso me posicionar corajosamente. Você não vê que tem famílias inteiras, gente tentando suicídio, gente que se mata, gente, aquele monte de gente depressiva, um monte de gente dominada pelos vícios, aquela família inteira, todo mundo tem problema em relacionamento, e separados de cá e de lá e tal. Aí fala, mas isso é uma maldição de família. Presta bem atenção. São demônios hereditários, que eles só vão ter poder na minha vida, se eu não me posicionar. Porque esses demônios hereditários, eles só vão ter poder sobre a minha vida se eu fizer escolhas, falem comigo, escolhas hereditárias. Está entendendo? Porque fica muito fácil eu simplesmente dizer que é uma maldição hereditária e então eu não tenho poder sobre isso. Não. O diabo só tem poder sobre a minha vida se eu abrir a porta. E como é que eu abro? Se eu fizer escolhas hereditárias. Então esses demônios hereditários vão entrar. Então, quais foram as escolhas que os meus pais fizeram, que os meus avós fizeram, que a minha família em geral vem fazendo? Eu não vou fazer igual. Eu fui criada nesse ambiente, e agora eu não posso mais, eu preciso de uma renovação mental, porque eu não posso mais pensar como os meus pais humanos, como diz a Bíblia. Eu preciso pensar como meu Pai eterno, meu Pai celestial. Porque agora eu preciso me parecer com meu Pai eterno. Não mais com os meus pais naturais, mas com meu Pai celestial. Eu preciso me parecer com Ele, com meu Deus. Por isso que a Bíblia fala que eu preciso sofrer uma renovação mental. E agora eu preciso pensar como Deus. Eu preciso guardar meu coração. E não deixar mais que o diabo controle a minha vida através de sentimentos. Eu preciso descobrir, trazer a consciência qual a minha inclinação, para eu não pender para aquele lado.
O que é recorrente? O que acontece nessa família? Essa força maligna quer continuar. Ele quer perpetuar. Mas agora eu sou uma crente, eu sou um crente em Jesus. Eu ando por fé. E eu vou cooperar e me posicionar com a fé e fazer uso da autoridade que foi me dada e não vou permitir isso mais. Então, por exemplo, se o pai foi um homem adúltero, os filhos tendem a ser também. A mãe foi traída, as filhas tendem a ser traídas também. O pai foi traído, é impressionante como aquele menino vai e escolhe como esposa, como uma mulher, não é nenhuma esposa, que vai traí-lo também, ele é traído. O mesmo demônio. Eu lido com pessoas, vocês sabem disso. Então, eu tenho histórias de 3, 4 gerações iguais. Iguais. A mesma história se repetindo. É impressionante. Como você vê, a mãe engravidou, a mãe foi mãe solteira, de repente, olha que você vê a filha, mais ou menos na mesma época, na mesma idade, com pouca diferença também. Por quê? Porque se não há um posicionamento de fé e uma luta espiritual, e nós precisamos saber quais as nossas guerras, as guerras que nós temos que guerrear, e eu fico vendo gente guerreando guerras que não são delas, ao invés de estarem guerreando espiritualmente. Porque você não me venha dizer para mim, não, eu oro porque eu oro com as minhas amigas, eu oro com as minhas irmãs, eu oro. Meu querido, que vale uma oração se você não olhar, não vigiar? A última coisa, a terceira coisa é oração. A primeira é olhar, o que está acontecendo? Vigiar, peraí, será que eu não estou abrindo portas? Aí sim. Senão eu fico só orando, estou orando, estou morrendo de orar, nossa, mas eu oro, estou de oração, meu Deus, eu oro. Se você for para o Oriente, um dia eu peguei um guia, aliás eu peguei vários, mas vou falar desse guia. Eles têm uns horários para parar para orar. Então no deserto você está assim... E aquelas vans com aquele ar-condicionado que nem funciona direito e tal. Aí tem que parar para ir orar, tem que esperar ele ir orar. Eles têm aqueles bem religiosos, que eles têm um calo aqui na testa, no joelho, nos cotovelos. E Só religiosidade. Não é nada. Eles vão dobrar os joelhos 5 vezes antes. A primeira vez tem que ser antes do sol nascer. Isso eu estou falando dos muçulmanos. Os judeus são 3 vezes ao dia. Eles vão parar para orar. Qualquer lugar. Às vezes você está chegando em Jerusalém, você vê aquele monte de carro, os bem religiosos, deu o horário de orar, eles param os carros na rodovia e você vai encontrar eles lá fazendo assim, fazendo, orando. Mas eles não creem em Jesus e não há salvação para quem não crê em Jesus. Então, tem que crer em Jesus. Não passa não ultrapassa a barreira da religião. E tem muito evangélico que é assim também. Ele tem tudo, eu tenho meus momentos de oração, eu oro mesmo. Aí você vai ver,
do mesmo jeito que ora, também vive uma vida sem a devida disciplina, sem o foco, sem o temor, sem as escolhas corretas, ouve qualquer coisa, faz as piores escolhas, nada demais. Então, se eu preciso ter tudo muito claro dentro de mim e me posicionar. Ter um posicionamento firme, de fé. E não ter medo de me portar como a palavra de Deus me manda, com uma fé viva. Observar o que acontece na minha vida e eu ir e reagir com a fé. E não ser mais levado por todo ventinho, seja de doutrina ou de fofoca, ou de sentimentos. Eu acordei, hoje eu não estou legal. E você anda por fé. Estou tão decepcionado. Peraí. Você anda por fé. Porque eu estou sentindo. Não. Você não escolhe nada por sentimentos. Você escolhe por fé. O que a Bíblia diz que você deve fazer? O que a palavra de Deus manda você fazer? Diz que não é fácil. Você tem graça. Isso aí não cola mais. Você tem graça. Você já sabe que tem graça, que tem favor, que tem uma unção. Se Deus mandou você fazer, você tem já, está lá na Bíblia que é para você fazer? Está escrito? Tá. Então, você tem graça, você tem unção, você tem uma unção, um poder para poder ir lá e fazer. Porque Deus não vai mandar você fazer uma coisa sem te dar a devida graça e o favor que você precisa para fazer. Acontece que nós precisamos colocar força. E muitas vezes o que eu vejo é gente cedendo para a inércia, para a passividade. Exatamente porque eu estou desanimado. E por que está desanimado? Porque eu estou sentindo, eu estou aquilo, não vejo nada, eu não sei o quê. Mas o justo viverá da fé, não pelo que ele vê. Felizes os que não viram, mas creram. Aí o que acontece? Transfere para os filhos. Daqui a pouco tem mais uma geração problemática. Quantos que estão lá, vivendo essa vida emocional, e estão transferindo tudo para as criancinhas? Eu ando estressada com essas crianças. Eu estou estressado. Eu não estou aguentando essas crianças. Você acha que Deus não vai cobrar isso de você? Deus não está perguntando para você o que você está sentindo. Ele está dizendo, esses filhos são herança do Senhor. E se você for irresponsável com eles, isso vai voltar contra você, porque vai estourar na sua própria cara. Mas, apesar das pessoas estarem ouvindo, quando elas saem, elas não rompem a barreira de ir lá e praticar. Porque não adianta nada se você não colocar em ação e transformar num hábito aquilo que você está aprendendo. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Na tradução NVI fala, santifiquem. Eu quero que Deus faça grandes maravilhas na minha vida. Mas eu não quero me santificar, eu não quero me purificar. Purificar, não existe um meio de você purificar a sua vida se não for a base da sua mente. Não existe uma forma de purificação se a sua mente não mudar. Se ela não sofrer uma renovação. Não vai acontecer, simplesmente não vai. Porque você é o que você pensa, você tem o que você pensa é o que vai gerar em você sentimentos e que vai te levar a ter um comportamento.
O Senhor está dizendo, antes dele fazer maravilhas, o povo tinha que se purificar. Antes de viver as maravilhas, tinha que se purificar, de viver milagres. Aliás, um grande milagre. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como estive com Moisés. O honrar Josué era a prova de Deus, de que ele continuava com o povo, como ele havia estado nos dias de Moisés. Então, agora tinha uma outra liderança. E que, ao honrar aquela liderança, era Deus dizendo, eu estou com vocês. Eu vou estar, eu continuo com vocês. E quando o Senhor fala, eu vou honrar, esse mesmo Deus aqui, que honrou Moisés, honrou Josué, honra a mim, honra você. Mas antes disso, a palavra foi, tem que santificar. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes, que carreguem a arca da aliança, quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas, aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Então escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim, vamos juntos, assim, que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Primeiro o Senhor já estava dizendo que o povo ia entrar onde tinha povos com seus deuses e deusas, e que isso ia ser uma tentação. Porém, o Senhor já tinha dito, santifiquem e preparem para ir para o outro lado. Porque tem inimigos, mas eu quero que vocês saibam, eu vou dar vitória a vocês. E esses inimigos aqui, esses cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus, são tantas coisas que nós temos para enfrentar no nosso dia a dia. Nós temos os nossos cananeus, nós temos os nossos hititas, nós temos os nossos heveus, nós temos os nossos ferezeus, os nossos girgazeus, os nossos amorreus, os nossos jebuseus, nós temos. Sabe que pode ser um cananeu na área financeira, um hitita na área familiar, um heveu na área da família, um ferezeu na área de injustiça. Eu não sei. Cada um tem suas situações. Mas o Senhor estava falando de vitória aqui. E estava dizendo, chegou a hora de ir para o outro lado. Exatamente para o lado onde que ele havia prometido, e esse povo vinha esperando. E por que esse povo não entrou antes? Por causa da incredulidade. Aqui, o grupo original já tinha morrido. Só tinha sobrado agora Josué e Calebe do grupo original. E os que nasceram no deserto, aqui não tinha ninguém mais daquele grupo que saiu lá do Egito. Todos já tinham morrido. Há uma estatística de pelo menos perto de 3 milhões de pessoas já tinham. Imagina, apenas 2 sobreviveram. E agora, estima-se que havia aqui cerca de 1 milhão dos que nasceram no deserto.
que agora ia entrar na terra. Só que esses que nasceram não existiam quando o Mar Vermelho foi aberto. E Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele mostrou o poder dEle para aquele povo, e aquele povo foi incrédulo e morreu no deserto. Mas Ele ia mostrar de novo, Ele ia fazer de novo, agora através da liderança de Josué, promovendo Josué, para mostrar para todo mundo, eu fui com Moisés, você com vocês. Chegou a hora de eu botar vocês do outro lado do Jordão. Então eu vou mostrar para vocês que tudo que eu prometi, eu falei aos pais de vocês, eu vou cumprir na vida de vocês. Olha o Senhor motivando a fé, o Senhor estimulando a fé, que é a mesma coisa que Ele faz com a gente. Essa turma aqui já foi há muito tempo, mas nós estamos aqui. E a palavra está aqui para estimular a nossa fé. Porque aqui o Senhor estava dizendo, eu vou fazer de novo. E aqui Ele está dizendo hoje, eu posso fazer de novo se você crer. Eu posso fazer de novo. Se você andar por fé. Seus pais, os pais deles, viveram por sentimentos. E cederam para o sentimento da incredulidade, se revoltaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra todo mundo. A rebelião matou aquele povo. Foram engolidos vivos. Viveram as mais diversas situações, por conta da incredulidade, que gerou rebelião e tudo que não presta. E de onde vieram todas essas situações? Daquela mente escrava que nunca foi liberta. Aquele povo tinha uma mente do Egito, porque, como eu já disse diversas vezes, saíram do Egito, o Egito não saiu deles. Eles eram livres, mas pensavam como escravos. Sabe crente que pensa como ímpio? Crente que foi batizado, crente que está aí na igreja ouvindo a palavra, mas continua pensando igual ímpio. Pensa igual ímpio, tem atitude e acaba tendo atitude ímpio, porque pensa, gera sentimentos, movido por emoções, não é movido pela fé. Que foi o que aconteceu. Agora era uma outra turma, essa turma aqui não tem nada a ver com aquela. Essa turma ia viver uma experiência que os pais deles viveram no Mar Vermelho. Eles iam viver agora. E o Senhor estava preparando o Espírito, e foi de uma maneira tão gloriosa, porque o Senhor disse, olha, assim que seus pés tocarem nas águas. Ou seja, agora o Senhor ia levá-los um pouco mais. Vocês vão ter que começar a molhar os pés. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Sabe que época que era isso aqui? Época das cheias. Sabe que época que era? Da primavera. Eles estavam na primavera. Época das cheias. O Jordão estava transbordando. Que maravilha. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza instantaneamente acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Mas primeiro, eles precisaram o quê? Imagina você olhar o Jordão transbordando. Na época das cheias. Então ele transbordava. Mas isso aconteceu na primavera. A direção que Deus deu por Josué foi, molhou, tem que molhar os pés.
Você tem que ter a coragem para ir entrando naquele rio que transborda. Às vezes tem coisa na vida da gente que parece que não vai mudar, que não vai abrir, que não vai. E o Senhor está dizendo, por que você não vai molhando os pés? Vai entrando, meu filho. Vai entrando que ele vai se abrir. Vai entrando. Mas a pessoa olha e diz, não, mas está transbordando, tem água demais, isso aí está fundo, isso está perigoso, como é que eu vou entrar? Vai entrando. Você molhou os pés, tem que molhar os pés. A gente tem que dar os passos de fé. Muita coisa não acontece na vida de muita gente, porque ele fica lá racionalizando, não, mas não dá, porque olha aí, está transbordando, como é que a gente atravessa isso aí, como é que eu vou molhar, como é que eu vou entrar nesse rio aí? E o Senhor está dizendo, tem que molhar os pés. Mas não dá para abrir, não dá para abrir assim, sem molhar os pés? Não, não dá, você tem que agir a fé. Essa era a prova da fé. O Senhor está dizendo, quando vocês puserem os pés, começarem a molhar os pés, tocarem nas águas, elas vão se dividir. Então eles tinham que crer, e ir entrando, crendo que ele ia se abrir. Quem está entendendo? Tinha que entrar. Tinha que ir entrando. Essa é a beleza da fé. É a ousadia que nos dá. E nos leva a arriscar, a ousar. Diante de situações que você olha e diz assim, mas como? Está transbordando, meu Deus do céu. Mas o Senhor falou, vai botando o pé. Você tem que molhar. Porque o que eu venho falando é pela fé. Você não vai viver nada se você não aprender a pensar pela fé, falar pela fé, criei por isso falei, declarar pela fé, agir pela fé, trazer existência, e entrando nas coisas, mas bicho, está transbordando, não importa. O Jordão estava transbordando. E a palavra foi essa. Vai molhando os pés. Quando vocês tocarem nas águas, molharem os pés, as águas vão se dividir. Porque essa é a prova de fé. É quando eu vejo o Jordão transbordando e eu estou entrando. Na confiança do que Deus me falou. Se Ele falou que vai abrir, vai abrir. Se o Senhor falou que vai abrir, vai abrir. Que vai dar certo, vai dar certo. Quando eu tirei o remédio do Murilo, foi molhar os pés, meus queridos. Era loucura. Diagnosticado com epilepsia. Aquilo não funcionava, não virava nada. E Deus botou aquela segurança no meu espírito. Eu tinha que me jogar. E confiar. Agir a minha fé. Eu fui molhando meus pés, crendo que o mar, o Jordão iam se abrir. Que eu ia viver meu milagre. E assim eu poderia dar tantos exemplos para você. Que eu fui entrando. Aparentemente, meu Deus, o Jordão está transbordando. Essa situação está aí, meu Deus. Como é que eu atravesso isso aqui? Como é que eu vou para o outro lado? Começa molhando os pés. Deus falou que eu vou para o outro lado. Mas eu não estou vendo, não tem como é que eu atravesso? Começa entrando, molhando os pés, dando passos de fé. A gente precisa confiar na palavra. Mas eu fiz, eu não vi nada. Vai molhando, vai entrando, meu filho, vai entrando. Vai dando os seus passos. O justo viverá da fé. A gente tem que parar com essa coisa, mas sabe, para, por favor, de argumentar. Simplesmente use a palavra, aprenda a confiar na palavra, a dar os passos de fé. Eu vejo gente que só quer desabafar, só é reclamar, é dizer que não dá, que não acontece, que isso, aquilo. Para com isso.
Pelo amor de Deus. Vá a Deus com ousadia. Queridos, eu já ouvi crente, quando viu uma celebridade sair ali no meio e tal, oh meu Deus, ficou passado para tirar um retrato com a pessoa, fazer uma selfie. Entra no meio, vai, que ímpio faça isso, adoidado aí, mas aí o crente vai. Não estou dizendo, meu filho, está errado, mas eu estou dizendo, você vai ver onde eu quero chegar. A pessoa bota uma força danada, perde a vergonha, nunca, meu Deus, eu não me vejo, perde, não tem vergonha, não tem nada, eu vou e é tudo que eu quero. Quando é com Deus, a Bíblia diz, entremos com ousadia. E entra com ousadia no Santo dos Santos. Quando é com Deus, cadê a ousadia? Cadê sua ousadia? De ir lá, Senhor, eu estou entrando com ousadia na sua presença. Porque a fé não é viva se não tem ousadia. Cadê a ousadia? Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Cadê a ousadia? Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrarmos na presença de Deus e dizer, Senhor, está escrito. Está escrito. E eu não vou aceitar essa enfermidade. Eu não vou aceitar esse problema na minha vida. Eu não vou aceitar essa situação aqui. Está escrito, Senhor. Sem passividade, sem inércia, sem rodear toco, sem conversa fiada. Fé definida, é sim ou é não? Ou você vai, ou você vai. Esse negócio de ficar aqui, então, sabe, eu estou pensando, então, conversa, meu filho. Quem quer resolver uma coisa, resolve. Quando você crê, ninguém te segura. Então, mas é que o Jordão, eu quero ir para o outro lado, sabe? Mas o Jordão está transbordando, vai molhando o pé. Entra. Bispo, é que você não sabe o problema, e eu não preciso saber, Deus já sabe. Entra. Para de pensar como uma pessoa comum, diga, eu não sou comum. Eu sou de fé. Eu não vivo de forma comum, nem natural. Como é que você vai viver o sobrenatural? Agindo como uma pessoa comum. Você é comum? Você não é. Você não é. Não. Você tem poder, você tem unção, você tem a presença de Deus, você tem poder para vencer qualquer situação no nome de Jesus. Então você tem que ter um posicionamento diferente. Você não pode continuar buscando saída para a sua vida no mesmo lugar que mundano, que gente comum e natural tem buscado. Você não pode falar igual todo mundo que não vive uma fé viva no Senhor Jesus fala. A sua maneira de viver, de falar, de reagir, de se comportar, as decisões, seu estilo de vida é completamente diferente de todo mundo. Porque você não pensa igual, você pensa como Cristo. Se não, querido,
você vai ter só uma religião. Uma religião vazia e inútil. Ai, bispo, eu sou evangélico há muito tempo, sabe? Eu participo de todos os eventos, conheço todos os pastores. Eu sou uma pessoa, assim, muito antenada aí no meio, sabe? Eu quero saber se você anda por fé. E se você anda em vitória. Você anda por fé? Você anda em vitória? É isso que Deus quer saber. Ai, eu adoro o mundo gospel. Tenho meus amigos pastores, o mundo gospel é maravilhoso, sabe? Eu não gosto muito do mundo gospel, não. Para ser muito franca. Eu acho que tem muita patifaria. Não gosto, não. Eu gosto mesmo é da fé. Da fé viva em Jesus Cristo. Está entendendo? Da fé viva em Jesus Cristo. É disso que eu gosto. Uma fé de resultados. Porque uma fé que não me leva a ter resultados é só religião e blá, blá, blá. E eu não gosto de blá, blá, blá. Não gosto mesmo. Não tenho um pingo de paciência para blá, blá, blá. Eu gosto de resultado. Eu sou uma pessoa que trabalha com resultado. Eu não suporto a ideia de perder meu tempo, de ficar andando ao redor da mesma montanha. Tanto que se alguma coisa na minha vida não está ali, eu já vou a Deus e falo, não, Senhor, o que é? O que é que o Senhor quer de mim? Onde é que está o erro? O que é que está travando? Porque eu sei que está em mim, não está em ninguém. Não está no Senhor, está em mim. Então, onde é que está? Porque eu não vou perder meu tempo. Eu não aceito viver uma religião. Eu quero uma fé viva. E eu gosto que a palavra me confronte, eu gosto de ser confrontada pela palavra, eu gosto quando o Senhor me dá chacoalho, porque isso para mim é sinônimo de vitória. Porque se eu dou a Deus, se eu sou chacoalhada, e se eu entendo o que Deus quer de mim, eu me coloco lá, aí eu tenho vitória. E é isso que eu quero. Não é isso que você quer? Você não quer vitória? Você quer uma vida vitoriosa? Ou ficar andando ao redor da mesma montanha, com uma conversinha de que, ai, Jesus é lindo, é maravilhoso, glória a Deus, ai, como Ele é lindo, maravilhoso, então eu sou evangélico, sou amigo do fulano, do ciclano, e então, sabe, eu conheço tudo, eu nasci no berço evangélico, até a 4ª geração, é tudo crente lá em casa, sabe, e tal. Você quer, ok, eu quero te perguntar, você conhece a Deus, anda com Deus, anda em vitória, você se relaciona com Deus, seu estilo de vida é o que a palavra de Deus ensina? É isso que eu quero saber. Porque Deus não tem netinhos. A Cleo tem netinhos. Deus não. Deus tem filhos, filhinhos. Como disse João. Filhinhos. Então Deus tem filhos. Eu vivo uma fé vitoriosa que me leva a vencer? Eu tenho uma vida sólida, vitoriosa? Ou o diabo tem poder sobre a minha vida? A palavra me impacta, causa temor na minha vida, que é o que eu comecei falando. Eu tenho temor? O temor de Deus. Aí, ó, tá vendo? É alguém que tá jogando, tá vendo? Aí, ó, não tem problema nenhum isso aí. Isso não tem problema. Aí, se a gente botar o som no último e dizer glória a Deus. Ah, não é? Aí é um problema. Mas isso aí não é problema. E aí tem crente que fica travadinho. Mas lá, olha o tanto, olha a religião. Olha a religião.
Não é verdade, porque você, quando você torce por um time assim, de forma tão fervorosa, vira uma religião. As pessoas se matam por isso. Aí por Jesus, aí não precisa disso tudo, gente. Deus é amor, está na graça, sabe? Ele não liga, não tem problema. Está tudo certo, venha como está e fique como está, e vai dar tudo certo no final. Não vai não. Não vai não, não caia nessa. Não vai. E o religioso, quando te ouve falando isso, ele vai ficando, tem até espinho na cadeira. Ele não vai ficar... Você vai sair com torcicolo, cuidado, hein? Cuidado. Aí não simpatizei com essa bispa, com essa igreja, não vou voltar lá mais não. Vai perder uma bênção, viu? Que eu sou uma bênção, essa igreja é uma bênção. Vai perder, tá vendo, né? Aí, confirmou tudo. Então, tá aqui. Eu estou querendo continuar a palavra, mas eu não vou terminar isso aqui hoje. Não saí nem da metade do capítulo aqui. Tem que o quê? Molhar o pé. E você não vai mais usar o argumento de que, mas, bispa, está transbordando. O que Deus falou? Molha o pé. E o que vai acontecer? Vai abrir. E eles vão passar em terra seca. E aí foi isso que aconteceu. Eles levaram, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca. Enquanto o povo passava, esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Aqui você vê exatamente isso. Josué 4. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, olha que coisa maravilhosa, escolham 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão. Eles estavam parados no meio do Jordão, em terra seca. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo. Aquilo era um memorial para cada tribo, para as próximas gerações. Para nos dar esperança, porque isso aqui é o memorial. O que Deus fez lá, esse memorial era para deixar bem claro, olha, o que Deus fez, o que o Senhor está fazendo aqui hoje, Ele vai fazer de novo. E as próximas gerações precisam saber disso. E lhes disse, vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pega uma pedra, carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento ou um memorial, dependendo da tradução, entre vocês. É uma recordação. Era para recordar, a mesma coisa. No futuro, seus filhos perguntarão. Olha que coisa, como nós precisamos dar os passos certos e enfrentar. Porque mais tarde nós vamos poder contar para os nossos filhos como essa história, nós somos esses filhos também. Que prova que Deus sempre faz de novo na vida daquele que crê. Seus filhos, vocês dirão, no futuro, seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? Vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o Rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Quando a presença de Deus esteve lá. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. E essa é uma recordação para nós. Senhor, eu vivo uma situação impossível. Está transbordando, Senhor. Como é que eu vou para o outro lado? Entra e vai molhando os pés, que Ele vai abrir. Seus filhos vão perguntar, o que são que é aquele monte de pedras lá? É que um dia o Senhor abriu o mar. Um dia o Senhor abriu o Rio Jordão, dividiu as águas para vocês passarem.
para toda a nação de Israel passar. Então, esse Deus que operou na vida dos seus pais, vai operar na vida de vocês. Então, esse Deus que foi com Moisés, é com Josué. Esse Deus que foi com Josué, é com a Cleo, é com você, com seus filhos. Independe da geração, aquele que o buscar, ele vai se manifestar. Ele sempre vai se manifestar. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Olha, é impressionante. Quando passava as cheias, ao tempo das cheias, das chuvas, então o rio abaixava. Então eles podiam ver aquele memorial, parte dele. Então ele fez 2 memoriais para recordar. Um exatamente no meio do Jordão e outro fora. Para que ficasse aquela recordação de que um dia o Senhor abriu aquele rio quando eles tocaram nas águas. E para dar esperança e ativar a fé das próximas gerações. Aqueles memoriais ficaram ali para ativar a fé das outras gerações. E isso está registrado para ativar a nossa fé. Para deixar claro, os memoriais, as recordações, é para dizer para mim e para você. Olha, o que o Senhor fez lá atrás, no passado, Ele faz aqui hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. A unção é a mesma, o poder é o mesmo. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Eu amo isso aqui porque a Bíblia diz que Josué teve sucesso absoluto, porque o livro de Josué é um livro de conquistas. E por que ele teve sucesso absoluto? A Bíblia diz por quê? Porque ele não deixou faltar nada de tudo que Deus havia orientado a Moisés, e Moisés orientou Josué, e ele não deixou passar nada. Então as pessoas não são bem-sucedidas com estalar de dedos. Elas são bem-sucedidas quando elas creem e elas fazem aquilo que elas estão sendo orientadas. Quando elas são radicalmente fiéis a tudo que elas estão ouvindo e aprendendo. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Não deixou de fazer coisa alguma de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Obediência radical. Não obediência parcial. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Os de Rubem, Gade e Manassés. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder, porque esse homem estava seguindo exatamente as direções. Todo mundo quer ser grande, mas nem todo mundo quer seguir exatamente, assim, à risca, as direções que tem recebido. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo o Israel. E eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés, porque viram que aquele homem estava seguindo a risca. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca. Olha que coisa forte. A água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. Foi aberto exatamente com
com propósito. Sabe quando Deus faz uma coisa com um único propósito? Abençoar o seu povo, honrar o seu povo. Porque aquele povo creu na sua palavra. Às vezes tem coisa que é impossível, mas Deus faz somente para honrar o seu povo. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas, no futuro, mais uma vez, seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, aqui, o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. Que coisa forte. Eu conto, eu recordo tudo que Deus fez na minha casa, para as pessoas. E posso dizer, eu também já passei a pés enxutos. Eu também já sobrevivi a isso e aquilo outro. E situações como o mar e como o rio foram abertas, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos. Vocês viram isso? E cada um aqui já viu Deus se manifestar poderosamente. E o manteve seco até que todos vocês atravessassem. Até que todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando o secou até que todos vocês tivessem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Vamos juntos? Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Diga, a mão do Senhor é poderosa. E ela está sobre a minha vida. E para que vocês temam ao Senhor. Diga, eu temo a Deus. Para sempre. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. A arca da aliança do Senhor era a morada de Deus entre os israelitas. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento no céu. Simboliza o seu trono. Sempre que Israel se movia, um contingente sacerdote levava aquela arca, que era a presença de Deus. Manter a distância revela a reverência, que sempre foi exigido por Deus. Eles deviam reconhecer sua santidade com reverência, respeito e admiração. Lembre-se para assegurar os israelitas de que Deus não os tinha trazido até ali para abandoná-los. Deus fez Josué um grande líder como Moisés. Ele fez de Moisés um grande líder, fez de Josué um grande líder, ele faz de você também. Eles foram bem-sucedidos. Eles tinham uma promessa de que eliminariam aqueles inimigos. O Jordão estava na época da cheia, na primavera. E nós estamos ainda na primavera. E a água parou milagrosamente. Você vê que por 2 vezes lá em Josué 1 e aqui você vê Josué mandando o povo se preparar. O povo se preparar para atravessar o Jordão. Se preparar para um novo tempo. Você vai encontrar 2 vezes isso. E Deus está falando isso com você. Se prepara para viver um novo tempo. Se prepara para ir para o outro lado. Se prepara para atravessar o Jordão. Bispa, mas está cheio. Não parece que vai dar para passar. Você já ouviu. Começa a molhar os pés. É hora de ir para o outro lado. Esse outro lado pode ser tanta coisa. Um outro tempo espiritualmente. Principalmente. Um outro tempo para a sua família, para a sua vida sentimental. Um outro tempo para a sua vida financeira. Um outro tempo para a sua vida ministerial.
prepara para ir para o outro lado. Prepara para atravessar. Tinha chegado o dia, a hora do cumprimento daquela promessa que tinha sido feita lá para Abraão. E aquele povo, por incredulidade, ficou dando voltas naquele deserto terrível por 40 anos. Uma viagem de 11 dias levou 40 anos. Por causa da incredulidade. Muitas vezes nós atrasamos nossas vitórias com a incredulidade e uma visão completamente errada. Aquele povo nunca renovou a mente. Mas agora tinha uma geração novinha em folha, com uma nova mentalidade. Mas que não tinha vivido aquele estrondo que foi a abertura do Mar Vermelho. Mas Deus queria motivar a fé daquele povo, abrindo agora o Jordão. Era Deus fazendo de novo, para mostrar o seu poder na vida do seu povo. Deus sempre faz de novo. Deus sempre faz de novo na vida daquele que crê. Deus sempre se manifesta com mão poderosa na vida daquele que crê. Eu tenho certeza que Deus está mandando você se levantar agora. Levante-se com uma fé viva, corajosa. E prepare-se para atravessar o Jordão. Prepare-se para ir para o outro lado. Prepare-se para ver a mão poderosa do Senhor na sua vida. Prepare-se para viver o sobrenatural e ver de novo a ação poderosa de Deus. Mas tudo começa com os passos de fé. Você tem que começar a molhar seus pés. Você tem que ir entrando. Você já ouviu, você vai entrar. Eu não sei o que representa começar a entrar e molhar os pés nesse Jordão. Vai entrar. É o que Deus está dizendo para você. Vai. Você está esperando alguma coisa ser perfeito, acontecer do nada? Não vai. Você tem que primeiro ir entrando. Tem que ir molhando os pés. Não vai acontecer do nada. Tem que ter atitude de fé, passos de fé, ousadia. Tem que entrar com ousadia. Deus vem falando dessa ousadia. Uma fé ousada. Eu não sei o que representa ir para o outro lado na sua vida e enfrentar esse Jordão que está transbordando e entrando e molhando os pés. Mas você sabe. Deus está te impulsionando. Coragem. Atitude. Isso aqui é uma palavra que te manda levantar e agir. Não é mais para ficar acampado em Sitim. Eles estavam lá antes dos oráculos de Balaão. Não é mais para ficar onde você está. É hora de se levantar e atravessar o Jordão. E eu sei que o Jordão está transbordando. Está fundo, tem água para danar. Mas o Senhor já disse. Começa a molhar os pés que as águas vão se dividir. Começa a agir a sua fé nessa área. Que você vai ver o sobrenatural acontecer. Vai molhando os pés e o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Então fale com Deus agora. Fale com Deus, corajosamente. Deus tem algo novo para você. Aquele era um tempo novo para Israel. Agora é um tempo novo para nós. Um novo tempo para nossa vida. Em todas as áreas. Parece que vai ficar como está, mas não vai. Parece que não vai abrir esse rio, não vai ser aberto, mas vai molhando os pés. Algo novo Deus tem.
Provavelmente algumas coisas se levantaram. Provavelmente algumas coisas vieram com muita fúria contra você. Provavelmente você está vivendo um momento de desafio. Mas é para atravessar, é para seguir. Isso não pode te deter. Deus tem algo novo com você. É tempo de viver algo novo. Eu me abro para receber. Eu me abro para viver. Eu me abro para viver Um novo tempo. algo novo Deus tem. Fale com força com Deus. Provavelmente o diabo está lutando para você desistir, para você desacreditar, para você recuar, para você achar que não vai acontecer, para você se entregar. Mas Deus está dizendo: vai molhando os pés. Molhe os pés. Tem algo novo para nós. Algo novo Deus tem pra mim. Aleluia! Deus tem algo novo para nós. Talvez tudo tenha vindo de uma vez. Muita coisa tem vindo de uma vez para te confundir, para te desestabilizar, para te ferir, para te levar a um estado de frustração e entrega. Mas Deus diz aqui hoje: levante-se, porque eu tenho algo novo com você. Você vai chegar do outro lado, você vai atravessar o Jordão, as águas vão se dividir. Chegou agora a hora, chegou o momento de você viver algo novo. E o diabo não pode te deter. Basta você crer. Basta você confiar. Confie em Deus. Confiai no Senhor perpetuamente. Tu o conservarás em paz. Confiai no Senhor perpetuamente. Portas serão abertas. Barreiras vão cair. Deus vai te levantar com poder. Deus vai encaminhar a sua vida. É tempo de restauração e restituição. É tempo de você viver aquilo que você ainda não viveu na sua vida. Deus tem algo completamente novo para você. É hora de atravessar o Jordão. E essas águas, ainda que aos seus olhos parece que não, a ideia é que não vai, as águas não vão se dividir. Mas o Senhor está dizendo: para de olhar para o Jordão que está transbordando e fique com a minha palavra. Para de olhar para o problema e fique com a minha palavra. Começa a molhar os pés e as águas se dividirão. Comece a molhar os pés e as águas se dividirão. Comece a molhar os pés e as águas se dividirão. Deus está te mandando uma palavra. Comece a molhar os pés e as águas se dividirão. Aquilo que parece que não vai acontecer, vai acontecer. Que parece que você não vai conseguir chegar. Você vai para o outro lado. Chegou a hora de você ir para o outro lado. Chegou a hora de você entrar e viver a promessa que Deus te fez. Chegou a hora de você viver essa promessa. Então levante-se com força. Creia na palavra. Não se envolva com as circunstâncias. É hora de você crer. Fique com a palavra de Deus e tome posse do que Deus vem falando com você. Não desvie o seu olhar. Às vezes acontecem tantas coisas. São tantas coisas que acontecem, meu Deus, para nos ferir, nos desanimar, nos magoar, nos frustrar, para causar desânimo. Mas você não vive por sentimentos. Você vive por fé. Você não dá atenção para sentimentos. Você vive por fé.
É que eu estou sentindo isso e aquilo. Você não dá, você é maduro, você é madura. Você não está nem aí para sentimentos. Você pisoteia os sentimentos. Você vive por fé. Você acredita em Deus mesmo quando você não está vendo nada. Você acredita na promessa de Deus mesmo quando não há sinal nenhum. E você não tem medo de morrer afogado. Você vai entrando no Jordão, tá nas cheias, tá transbordando e você está molhando os pés, está entrando. Vai abrir, vai se dividir. Você vai ver. Essas águas se dividirão. Você vai passar a pés enxutos. Você vai para o lado de lá. E você vai viver o seu milagre. Mas Deus não trabalha sozinho. Você tem que ter a ousadia de se levantar e começar a molhar os pés. Então eu quero, com uma fé viva, você coloque diante de Deus com uma segurança tão grande. Eu estou tomando posse de tudo. É disso. E pela minha fé, já aconteceu. Se eu acreditar, milagres vão surgir. O Senhor vai passando do teu sangue sobre a igreja. Vai queimando cada vida do alto da cabeça à planta dos pés. E eu repreendo toda a fúria do inferno que tem vindo contra ela para levá-la a desistir, a recuar, a se frustrar. Eu repreendo agora em nome de Jesus esses sentimentos demoníacos, esses pensamentos demoníacos, essa fúria demoníaca contra ela. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo e determino força, coragem, ânimo, poder, ousadia, uma fé viva tomando conta dela, ela largando e dando passos de fé e vivendo a promessa, e vivendo o milagre, e vivendo a promessa que o Senhor fez para ela. O Senhor tem promessas, fez promessas para ela. E ela está possuindo isso agora. E eu tomo posse junto com ela aqui agora. Dela vivendo o milagre dela. E tudo sendo materializado, realizado, concretizado na vida dela. Pela nossa fé ela já está do outro lado. Pela nossa fé as águas já se dividiram. Pela nossa fé todos esses inimigos já foram derrotados. Pela nossa fé ela já possuiu o que é dela. Pela nossa fé. Pela nossa fé. Eu abençoo a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. E eu confio plenamente que ela foi tomada por um espírito poderoso, esse espírito da fé. E ela sai daqui pronta para molhar os pés, pronta para ir entrando nesse Jordão e ver essas águas sendo divididas. Que ela vai sair daqui pronta para viver esse algo novo, porque o Senhor tem algo novo com ela. E eu quero que você diga isso antes de nós fecharmos essa parte. Eu sei que o Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo novo para mim. Ele tem algo novo. Deus tem algo novo. Eu quero que você possua isso. Deus tem algo novo com você. É algo novo. Deus tem algo novo com Israel. Deus tem algo novo com você. Se abra para receber, é pela fé. Eu me abro para viver. Deus tem algo novo com a gente. Tá chegando. Esse novo. Vai molhando os pés, meu querido. Algo novo, Deus. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ver, sentir, perceber, tocar nessa presença. Vai entrando, vai molhando os pés e Deus vai honrar você. Tudo vai ser aberto, dividido, solucionado, definido. Você vai ver. Algo novo, Deus tem. Deus tem algo novo com você, na sua vida, na sua família, algo novo no seu financeiro. Isso significa um novo tempo, cumprimento de promessas.
promessas. Eu me abro pra receber. Recebe então. Receba. Eu me abro para viver. Oh, aleluia. Algo Algo novo. novo Deus tem. Deus tem algo Pra novo. mim Ele tem. Aleluia. Algo novo Deus tem pra mim. Receba. Receba isso. Deus tem algo Eu novo. me abro pra receber. Eu me Tem gente aqui que tem promessas antigas, que agora chegou a hora de Deus realizar na sua vida. Tem gente que tem coisas destruídas de muitos anos, que Deus vai trazer de volta para suas mãos. Tem coisas antigas aí, coisa de muito tempo. Tem gente aqui que chegou a deixar para lá, por achar que isso é caso perdido. Quer dizer para alguém aqui que tem uma situação que você já deixou para lá, porque você tem certeza que isso é caso perdido. Mas Deus não terminou com isso. Não está perdido. Antes Deus não podia trazer para você não tinha preparo. Mas agora você tem. Chegou a hora. Não tenha medo de molhar os pés. Diante do Jordão, não tenha medo. Quando você estiver diante dele ali, pode ir. Vai molhando os pés que as águas se dividirão. E você vai para o outro lado. Você vai para o outro lado. E eu não tenho dúvida que há uma unção de novidade aqui para nós. Por isso que você não pode perder reunião. Isso é como tanque de Beteja, meu filho. Quem está lá entra é curado. Há uma unção de novidade aqui. Uau! Eu posso perceber no meu espírito. E como sempre Deus confirma, você vai me testemunhar. Obrigada, Deus.